Olá a todos e todas, sejam todos e todas bem-vindas e bem-vindos à nossa disciplina de contabilidade governamental. Hoje a gente vai abordar especificamente a nossa aula 9 da unidade 3 do plano de contas, e hoje a gente vai falar especificamente do plano de contas para entender o processo de registro das contas públicas, como é que é feito, como é que acontece, o que é um plano de contas, qual que é a importância de um plano de contas para a contabilidade pública. Lembrando que a gente faz essa contabilidade com base em algumas diretrizes, conforme a gente já viu ao longo dessa disciplina. Então a gente vai entender na nossa aula um pouco mais sobre o plano de contas. E o que é o plano de contas? A contabilidade aplicada ao setor público, ela foi estruturada no Brasil com foco no registro dos atos e fatos relativos ao controle da execução orçamentária e financeira. E para fazer isso eu preciso ter um plano de contas que vai ajudar a agregar e a discriminar por níveis de contas quais são as naturezas desses atos e desses fatos administrativos e relativos ao controle da execução orçamentária e financeira no poder público. Então, o plano de contas é a estrutura básica da escrituração contábil, formada por uma relação padronizada de contas contábeis que permite o registro contábil dos atos e fatos praticados pela entidade de maneira padronizada e sistematizada, bem como a elaboração de relatórios gerenciais e demonstrações contábeis de acordo com as necessidades de informações dos usuários. Então, o plano de contas mostra sua relevância nesse sentido, para registrar os atos e fatos da administração pública, para escriturar, para dar esse detalhamento melhor a respeito das contas orçamentária e financeira da administração pública. Qual é o objetivo da gente ter um plano de contas? Qual que é a relevância? Qual que é a importância? É para distinguir justamente os registros de natureza patrimonial, orçamentária e de controle, permitir aí a consolidação das contas públicas, ou seja, como é que eu vou consolidar todas as contas públicas? Lembrando que a gente precisa, o orçamento é uno, a gente precisa ter um balanço do setor público que ele é geral, então como é que a gente vai fazer essa consolidação? Para isso a gente precisa ter algum plano de contas que vai dar um parâmetro, que vai ter uma diretriz aí a respeito de como que a gente vai consolidar essas informações, então permite essa consolidação. Um dos objetivos da importância de se ter um plano de contas com base no Manual de Contabilidade aplicado ao setor público é justamente para isso. Permite a elaboração das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público e dos demonstrativos resumidos de execução orçamentária e do relatório de gestão fiscal. Além do mais, dentre outros objetivos aí, o plano de contas com a sua especificação e construção permite a transparência da gestão fiscal e facilita o controle social a respeito das contas públicas para a gente entender a natureza da execução, das contas, das despesas, das receitas, dos bens públicos, dos direitos públicos, enfim, para a gente entender essa natureza no plano de contas. E a gente tem alguns subsistemas de planos de contas que vão facilitar esse registro das contas públicas. E a gente tem 4 subsistemas de registro. O orçamentário, patrimonial, de custos e de compensação. O que é o orçamentário? Ele registra, processa e evidencia os atos e fatos relacionados ao planejamento e à execução orçamentária. Então, para a gente entender dentro das receitas orçamentárias e das despesas orçamentárias, como é que a gente fez o planejamento, ou seja, quais foram as previsões de entradas de receitas e quais foram as saídas das despesas para a gente poder materializar, para a gente poder registrar num sistema orçamentário essas questões dos atos e fatos relacionados ao planejamento e execução orçamentária. De outro lado, a gente tem o subsistema patrimonial. Ele registra, processa e evidencia aí os fatos financeiros e não financeiros relacionados com as variações qualitativas e quantitativas do patrimônio líquido, que é o PL, a sigla conforme a gente já abordou. Então, o subsistema patrimonial ele vai verificar aí se uma conta, se uma movimentação de bem provocou um aumento no patrimônio líquido, provocou uma diminuição, se foi saída de caixa, se foi uma contribuição aumentativa ou diminutiva. Então a gente tem que pensar esse registro patrimonial, os fatos financeiros e não financeiros. A gente tem ainda um subsistema de custos que ele registra, processa e evidencia os custos dos bens e serviços produzidos e ofertados à sociedade pela entidade pública. E por fim a gente tem aí um sistema de compensação,
que ele registra, processa e evidencia os atos de gestão cujos efeitos possam produzir modificações no patrimônio da entidade, bem como aqueles com funções específicas de controle. Então a gente tem esse sistema de compensação que a gente precisa registrar, como a gente já abordou em algumas aulas anteriores, a noção dos atos e dos fatos administrativos. Às vezes a gente tem algum ato que ele não movimenta o patrimônio, ele não gera inicialmente uma despesa ou uma saída efetiva de recurso público, mas a gente precisa registrar essas movimentações para entender ao longo do tempo como que isso no futuro pode vir a provocar movimentações. Então a gente tem um subsistema específico que vai fazer esse registro. E agora avançando, a gente tem um plano de contas que vocês podem consultar, ele está lá no Manual de Contabilidade aplicado ao setor público. Esse plano de contas, ele traz especificamente aí nos itens de 1 a 4 o subsistema patrimonial. Então a gente tem o ativo, o circulante, o não circulante, tem o passível, patrimônio líquido, e a gente tem as variações patrimoniais diminutivas e as variações patrimoniais aumentativas. Então, para a gente ficar claro essas variações patrimoniais, o que elas são, o que elas representam em termos de variação patrimonial, a gente pode pensar, por exemplo, diminutiva. É uma obrigação, uma coisa que vai diminuir o patrimônio, como a despesa ou obrigação de pagar pessoal e encargos. Uma aumentativa é uma receita, é um ingresso aí de taxas, de contribuições. Então a gente tem que ter essa distinção e esse é o subsistema patrimonial. E a gente tem dos itens 5 a 6 o subsistema orçamentário. E a gente tem o controle e aprovação do planejamento e orçamento e no 6 a gente tem a execução do planejamento e do orçamento. Então, esse é o subsistema orçamentário e nos itens 7 e 8 a gente tem o subsistema de compensação que agrega também os subsistemas de custo, que vão controlar aí os controles devedores e os controles credores. Então esses subsistemas vocês podem acessar mais especificamente no Manual de Contabilidade aplicado ao setor público para entender um pouco mais aprofundado essas noções e o que cada um desses subsistemas representam, mas o que a gente é importante entender é que existe um plano de contas que vai agregar para o subsistema e esses subsistemas vão formar depois um único sistema que a gente vai ver na nossa próxima aula. Então, só para a gente fazer alguns registros da contabilidade, pensando aqui numa noção de débito e crédito, que eu vou encaminhar para vocês depois no fórum e outros espaços no Moodle, para a gente entender o que é um débito, o que é um crédito, para poder ter essa noção um pouco melhor do débito e do crédito. Então, pensando na aprovação de uma lei orçamentária, no subsistema orçamentário, a gente tem no sentido de pensar a previsão da receita orçamentária. No lançamento, como que eu registro essas contas? Eu faço um débito para a previsão inicial da receita e um crédito para uma receita a realizar. No momento que eu fixo essa despesa orçamentária, eu faço um débito para uma dotação orçamentária inicial e um crédito para crédito disponível. No momento de reconhecimento da receita, a gente já teve a aprovação, agora a gente vai reconhecer essa receita. Então, por exemplo, pensando num crédito tributável, é uma variação patrimonial quantitativa, como a gente já viu, ela aumenta o patrimônio. Então, no subsistema patrimonial é onde a gente vai registrar essa variação. A gente faz um débito para créditos tributáveis a receber, e repare que aí dentro dele tem um pezinho que significa que é patrimonial, e faz um crédito para impostos. Então, lembrando que direitos, quando eles aumentam, é um débito. Quando diminui esse direito, quando tem uma saída, é um crédito. No momento, por exemplo, da arrecadação de tributos, um registro do ingresso pela arrecadação da receita, é uma variação patrimonial qualitativa. A gente tem aí no subsistema patrimonial um débito para caixas e equivalentes de caixa e um crédito de créditos tributários a receber. E já no momento de registro do reconhecimento da receita orçamentária arrecadada. No subsistema orçamentário, a gente vai fazer um débito para a receita realizar e um crédito para a receita realizada. E no registro do ingresso do recurso para controle por fonte de acordo com a destinação. E aí lá no subsistema de compensação a gente faz um débito para controle da disponibilidade de recurso e um crédito para disponibilidade por destinação de recurso. Então esses itens para a gente dão um pouco da noção a respeito do registro, do acompanhamento, da noção de débito e crédito, para a gente entender que às vezes o débito é um direito e quando ele aumenta
aumenta é o débito. Quando diminui, por exemplo, uma conta caixa, a gente está saindo recurso, então é um crédito, é uma saída. Então essas noções, eu vou passar as regras para vocês lá nos fóruns, vou mandar um material também a mais para vocês entenderem e compreender essas noções de débito e crédito, que imagino que nas disciplinas, outras disciplinas de contabilidade, vocês já viram com mais profundidade essas noções, mas é bom resgatar um pouco esses conteúdos. Então, é isso, pessoal. Hoje a gente fez a nossa aula com base nas aulas 4 a 6, no material, nos capítulos 11 a 3 do livro de contabilidade pública e também considerando o manual de contabilidade aplicada ao setor público. Nós ficamos por aqui, nos vemos na próxima aula. Muito obrigado a todos e todas.